Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Aragan e espero que você esteja muito bem. Fique à vontade, a casa é sua, para deixar seu like, para comentar, para compartilhar. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de algo que eu vivenciei já tem algum tempo, mas foi algo que eu experienciei e que conversa aí com esses últimos vídeos, esses últimos temas que eu tenho disponibilizado aqui no canal, que é então a descrença, né? O que é então um ateísmo, um agnóstico, pessoas que é, não, não, não se conectam, renegam, né? Ou descreem aí do que é a espiritualidade, de que outros planos, ou que não tem consciência nenhuma disso, que algumas pessoas costumam chamar de materialistas, tal. Trazer um pouquinho da minha visão, o que eu penso sobre isso, o que eu já vivenciei, tá bom? Bom, primeiro instante, eu vou dizer que quando eu me posicionei, né, escolhi me colocar numa caixinha, coisa que hoje em dia eu não faço. É claro que, como eu estou me comunicando com vocês, então eu preciso utilizar alguns termos para deixar um pouco mais claro algumas coisas, mas eu não me coloco em caixinha nenhuma, eu acho que isso só limita, isso só diminui aí o tanto que a gente pode ser, experienciar e realizar nessa vida. Eu, por exemplo, sou alguém que está em constante mudança. É, Tem até, para quem quiser me conhecer lá nas redes sociais, @Paulo Aragan, tem uma sequência de fotos lá que é We all are mad here, né? Que é uma citação lá da Alice nos Países das Maravilhas, tem um gatinho lá sorrindo, e aí tem algumas passagens, né, de alguns momentos da minha vida que eu tive aparências diferentes, e é sobre um pouco disso também. Conforme eu vou estudando, conforme eu vou vivenciando, conforme eu vou experienciando as coisas, eu vou também mudando. Sou mutável, assim como tudo nessa vida, tudo é movimento, energia, tudo é troca. E hoje eu posso estar falando isso com vocês e amanhã ter uma ideia diferente disso, então não se apeguem a essas coisas, tá? Mas eu vou utilizar, então, eu utilizo aqui no canal vários termos, várias terminologias para poder contextualizar, para poder exemplificar e para poder compartilhar com vocês. Então, quando eu falo de agnosticismo, né? Então, eu acho que antes disso, vale eu falar um pouquinho sobre o ateísmo, né? Porque foi justamente o que eu passei na vida. Eu fui obrigado durante muito tempo da minha vida, durante a infância, a pré-adolescência, a, a visitar, a participar sem qualquer interesse, vontade, de religiões que não se comunicavam em nada comigo, que não havia aprofundamento nenhum. O pouco aprofundamento que havia era um doutrinamento, na verdade, e isso me gerou uma resistência. Isso me gerou, falou assim, poxa, se Deus é esse negócio chato aqui, esse rolê não faz sentido para mim, não quero saber disso. E aí, aquela questão muito da gente associar, né, do que é espiritualidade, religião, seres e forças com pessoas e lugares. Então, acredito eu, né, não posso falar por todo mundo, mas falo por mim mesmo, e posso citar também, ter como experiência as pessoas que passaram pela minha vida, os meus semelhantes que se conectaram comigo. Então, muita gente, não sei dizer todos, mas assim, a grande maioria das pessoas que eu me conectei eram semelhantes a mim, né? Tinha a mesma sintonia, a mesma vibração, que quando se manifestavam, se diziam até, por exemplo, na verdade eram pessoas assim como eu que tinham traumas ligados a pessoas que faziam utilização muito de hipocrisia, né? Então, você vê muito, né, seja na família ou independente da linha de religião, você precisa ir, você tem que ir, não sei o que, é pro seu bem, tal, 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 tal. E aí a pessoa ainda ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 anos no mesmo lugar, sem evoluir, sem crescer, sem mudar a consciência, às vezes, muitas vezes, fazendo parte de um coletivo, né, estando presente com pessoas, num o intuito de buscar a espiritualidade, Deus, a conexão, mas
na maioria tem suas agendas, né, seus propósitos ocultos, seja seja de relacionamento, seja de qualquer informação que seja, que não seja aquela de conectar-se né, ao mais elevado. E aí eu me vi muito nisso durante boa parte da minha vida, né, como falei, infância, adolescência. E aí eu passei então a ter um repúdio, uma revolta. Poxa, a pessoa fala para mim ir toda semana lá no local e fazer oração, que tem que orar para isso e aquilo, eu não quero, não dá, não conversa. A pessoa, né, prega, fala isso e aquilo, mas dentro de casa é completamente o oposto. Não vive aquilo que verbaliza, que fala, de uma tremenda hipocrisia. Para mim esse papo todo é furado, esse negócio de Deus, aí esse rolê tá tudo errado. E aí, né, eu me vi então me conectando com informações, com histórias, com lugares e pessoas, por exemplo, que explicavam, né, que traziam o ateísmo, então a história da igreja, né, então a colonização, né, toda a Inquisição, o absurdo que foi realizado na história, quais são os fundamentos, como que aquilo tudo aconteceu e se formou, e aí se desconectando, por exemplo, de bons exemplos, né, das religiões e de práticas, de pessoas que estão ali realmente as pessoas que estão ligadas ao propósito, ao ideal daquela filosofia, daquele dogma, e aí criando essa repúdia, falando, não, Deus não existe, que negócio é esse? O mundo do jeito que é, as coisas como são, né? A violência, a dor, o sofrimento, a fome, a miséria, né? A mesquinhez, tudo isso e como existe algum Deus ou alguma coisa, não, isso é papo furado, é coisa para ganhar dinheiro, é coisa para abusar de criança, e aí, né, fui seguindo isso daí. Também tive, né, alguma conexão, seja na minha infância e tal, com benzedeiras, por exemplo, fui levado na infância para benzedeiras e tal, mas eu ainda assim não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então, essa questão muito das pessoas subjugarem as crianças, achar que porque não tem idade não vai entender. Não vai entender, vírgula, né? Porque é um ser humano dotado de um cérebro, de uma consciência e que está muito mais aberto a entender, a ouvir, a saber o que está rolando do que você que às vezes está aí com a bagagem toda cheia de tranqueira. E aí passei então a me opor, a ser resistência contra isso e não existe sem ter visão de conjunto, sem ter sequer buscado a fundo as coisas como são e etc. Isso é o caso de todo mundo? Não sei, não estou falando sobre mim, tá? E aí, ateísmo para mim foi essa vertente, esse lugar, esse coletivo de acolhimento de pessoas que pensavam assim como eu, porque é o que todo mundo está buscando, de alguma maneira ou outra, ser aceito, encontrar seus iguais. E aí, passei então a renegar então a espiritualidade, a Deus, nem espiritualidade eu fui conhecer depois de velho agora, recente. Então, trazendo aí, né, o conhecimento de conjunto, diversas linhas, diversas coisas, mas não tinha nada disso na época, pelo menos de maneira aberta, tá? Era algo muito fechado, não se tinha aí conhecimento sobre, né, esoterismo, conhecimentos herméticos, sociedade, não tinha nada, isso aí era totalmente fechado, velado. E aí, o que a gente tinha era, né, essa questão, até mesmo quem se expunha antes era apedrejado. Pô, até hoje a gente tem diversos locais que recebem toda a violência, centros, casas, lugares aí que são queimados, depedrados, porque a ignorância de uma maioria se manifestando contra aí uma forma diferente de pensar, né? Então, o ser humano aí agindo, né, o seu livre-arbítrio dentro da ignorância. E aí, por muito tempo, fiquei disso tendo estudado, né, mesmo tendo conexão com uma coisa ou outra, não
não me permitia, então me mantinha fechado, ignorante, abstrato também. Não, isso aí, nem me vem com essa conversa que isso não faz sentido, entendeu? Pra mim era assim, nasceu, cresceu, morreu aqui, acabou. E aí talvez vai ser se eu souber quando passar. E aí passei por algumas experiências na vida, né? Quem tá aí mais afinco no canal, mais dedicado, dedicou um tempinho aí para ver alguns vídeos, já tem um pouco de noção do que eu passei. E aí ficou um pouco mais difícil negar a existência de algo fora do que os 5 sentidos poderiam apresentar, né? Do que era o racional. E aí passei então a assumir uma postura agnóstica, né? Então, quando você tem um ateu ali que é aquele que renega, que fala não existe, né, o contra, fala não, assim, isso não existe, isso não faz sentido, isso é balela, isso é frufru, isso é coisa para enganar trouxa. Esse aí é o ateu, né? Então o agnóstico é alguém que não assumiu uma postura, tá neutro, fala assim, ó, não sei se é, não sei se não é, o meu negócio entendeu? Eu tô seguindo aqui minha caminhada, minha evolução, e se pá tem, se pá não tenho opinião formada, não decreto a existência ou não existência das coisas, além do que os sentidos podem, né, de maneira natural e sem desenvolvimento atingir. E aí passei um bom tempo nisso, já tendo uma proximidade, uma conexão com meditação, por exemplo, com práticas aí de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que foi me trazendo que existia alguma coisa além, alguma coisa fora, que talvez me fizesse sentido. Até então que eu tive as experiências mais drásticas da minha vida, então, né, sou exemplo e testemunha e manifestação de um milagre que nem mesmo a ciência e a medicina acreditavam ser possível. E aí fica mais difícil se manter aí, seja ateu ou agnóstico, né? Então, eu passei então a experienciar. Então, eu acredito que todos têm a liberdade de acreditar naquilo que quiser, vivenciar aquilo que quiser, mas é algo, um certo desperdício não se permitir experienciar aí diversas situações, né? Ou também querer buscar a explicação somente racional das coisas. A gente é dotado de trilhões de células, de um corpo que vibra e se conecta e sente e se emociona com praticamente tudo, e aí, né, em graus diferentes, e aí fica um pouco limitado, você só ficar no racional, na teoria, né? Então, né, qual que é a prática de evolução do ateu, né? Por exemplo, no meu caso, não falo por todos os ateus do mundo, tá? Falo por quem eu fui. E aí, na época de ateu, meditação, não, vamos ler aí, vamos ver Zeitgeist, vamos estudar, eu nem lembro os nomes, você tem tanto tempo, eu nem lembro os nomes, mas sabe, se conectar às coisas a grandes ateus aí, celebridades, ateias e etc. Pensadores, e aí se nutrindo daquilo ali, sem se permitir experienciar, né, coisas novas, né? Se enfiando e se chafurdando na mesma coisa, no mesmo ninho, e se mantendo naquela bolha de ignorância. E ignorância é isso, tá? Você ouve, você é ateu aí e tal, e tá achando, esse cara, não é isso. A ignorância não tem nada a ver com o conceito ignorante sobre a própria ignorância. A ignorância é o desconhecimento, né? Então, quando você desconhece, você não se conecta, você não vivencia uma conexão espiritual, porque assim, tudo é dotado de um espírito, é dotado de uma energia, condensação energética manifestada, né? Então, poxa, olha que coisa maluca. A gente, né, todos os seres aqui que estão me ouvindo, a não ser que você esteja no espaço aí, um astronauta que fale português, ou vendo esse vídeo legendado aí, você está no planeta Terra. Olha que loucura, olha só, não é muita abstração, você achar que é uma coisa que, sei lá, 500 milhões de 500, sei lá, zetalhões de coincidências que culminaram.
num núcleo de magma energético com um campo gravitacional que o mantém condensado, somado a campos magnéticos, né, que mantém ali ferro fundido, diversos minérios e tal, em combustão constante, cercado de camadas de rochas, de minérios, de lençóis freáticos, água e de camadas de terra até a superfície, onde você tem uma atmosfera, né, um campo atmosférico formado através de milhões de anos de evolução. Um negócio todo assim, uma vírgula fora do que é e não seria, sabe? E aí você, né, pisando nesse chão, assim, tendo, né, eu espero que as pessoas estejam aqui se comunicando com isso, tenham noção de que o planeta é redondo, de que existe um sistema solar, de que existe uma galáxia, que existe um conglomerado de galáxias que formam aí o nosso universo, que não é não é o único universo dotado da multidiversionalidade, que, né, quem quiser mais informação, quiser ter noção do que eu estou dizendo aqui agora, busca aí Cosmos, uma Odisseia no Tempo e Espaço, assim, o primeiro episódio, você não precisa nem assistir inteiro, acho que é meia hora do episódio, não precisa nem assistir todo, metade do episódio, você já vai ter uma explicação assim, ó, cientificamente, colocando detalhes, data e tal, tudo bonitinho do que eu estou falando aqui, que é o universo, né, o planeta, o sistema que a gente habita. E aí, não satisfeito com isso, você tem aí o planeta, uma natureza que assim, você põe no chão com a energia de uma estrela em fusão, assim, diversos elementos em fusão, condensados por energia gravitacional, emanando força, raios e um monte de coisa, eletromagnetismo, energia, até aqui, que é o terceiro planeta de lá, que é o que tem aí a temperatura adequada, tudo assim, como eu falei, sem uma vírgula fora do lugar, tudo devidamente para poder manifestar e gerar um ser vivo dotado de trilhões de células com toda uma complexidade de sistemas que funcionam em conjunto para gerar um ser ignorante que acha que isso daí é uma pá de coincidência. Isso aí eu tô falando de mim mesmo, tá? Há uns tempos atrás. Então, se você se sente ofendido com isso, perdão, não é a minha intenção aqui. Eu só quero trazer sobre quem eu mesmo fui, né? Então, eu busquei. Então, porque não estava me fazendo bem. Não estava me fazendo bem. Assim, realmente não estava me fazendo bem. No sentido de que eu não tinha pensamentos elevados, essa questão de compaixão, perdão, alegria, felicidade, estado vibracional. Nossa. Nada disso não, era comer, dormir, trabalhar e às vezes curtir um rolê, jogar um videogame, sabe, ter um relacionamentozinho ali, pai, nos dramas do dia a dia do cotidiano e tal. Não tinha cor, não tinha, sabe, era preto no branco e tal. Bom, se isso te satisfaz, isso é pra ser maravilhoso, tá, mano, segue aí, mano, né? Segue aí no seu rolê. E, poxa, vai ser feliz. Eu estou falando sobre mim. E aí sobre a experiência que eu vivi, que eu tive. Então eu tive essa abertura, então, porque se não estava legal, é aquele negócio, se você tá parado num lugar, tá incomodado, o que você faz? Você vai se mexer, se mover. E aí como é que você se move de si mesmo, da sua consciência? Você vai trazer luz, que é informação, para essa sua ignorância e clarear essa sombra, né? Desenvolver. Então, eu tive experiências na vida que, além desse contexto aqui que eu já falei que é muito abstrato de se achar que é um monte de coincidência, eu tive essas experiências que me levaram a crer que, tipo assim, tem alguma coisa aí me auxiliando nesse rolê, porque se fosse só por mim eu não tava aqui. Eu pedi para descer desse rolê, pedi para parar esse busão aí tem umas duas vezes, entendeu? E tô aqui, inteirinho, sem uma vírgula fora do lugar. E aí, né,
isso que para mim gerou essa mudança de consciência, né? Então hoje eu me vejo como um ser humano melhor. E aí melhor no quê? Melhor no buscar um crescimento, uma evolução, o bem para mim, para o próximo, para o mundo, sabe? De compartilhar aqui isso que eu vivi. E eu acredito muito que não conheço ainda, talvez quisesse comunicar e aí se manifestar nos comentários, se não quisesse se manifestar nos comentários, se comunicar aí através da minha rede social direta, fica à vontade. É só procurar aí Paulo Uragani, todas as redes tem aí. Manda mensagem, troca uma ideia. Fala, pô, Paulo, aquilo que você falou nada faz sentido, porque para mim, eu sou ateu, eu sou ateia, e é outra coisa, é outra situação, e assim, assado. Isso é bom até para trazer uma visão mais ampla de conjunto das coisas, mas euzinho, por mim mesmo e por pessoas das quais eu me conectei, praticamente todas não tinham, que eram ateias ou agnósticas, não tinham problemas ou descrenças exatas e específicas com seres, forças e manifestações divinas, né? Ou espirituais, mas sim com um fã-clube, sim com alguns coletivos que fazem uso aí de diversos nomes e arquétipos tal, com fins diferentes do que a evolução e o crescimento e o bem-estar de si e dos próximos. Então, eu espero que para quem também nunca vivenciou, nunca experienciou, não sabe, né, não convive ou nunca teve aí sua descrença, né, e outra coisa que conversa comigo sobre descrença é uma questão de desacreditar até de si mesmo, né? Então, quando você fala, eu não acredito nisso, eu não creio nisso, isso não faz sentido, isso não manifesta, eu estou ouvindo falar sobre si, sobre você mesmo, não sobre a sua opinião sobre alguma coisa, sabe? É a mesma coisa que eu estou falando aqui, naquele momento eu não era crente de mim mesmo, não acreditava em mim mesmo, não acreditava que eu podia evoluir, que eu podia crescer, de que o mundo era muito mais, tinha muito mais a oferecer do que aquilo que eu conhecia. Então, não me permitia viver, até ser forçado, até por mim mesmo, por minhas escolhas, a experienciar algo além daquilo que é comum. Fechou? E aí, para quem tem dúvida, para quem quer atacar, para quem está aqui meio que, calma, assiste o vídeo de amanhã, que você vai entender o porquê que eu estou falando isso. E lembre-se, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, tá bom? Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa, tenha te auxiliado de alguma maneira. Por gentileza, deixe um like, vai ajudar muito. Comente, compartilhe. Essa energia de troca faz muito bem. Auxilia também a saber que esse trabalho está fazendo sentido, tá bom? E do meu coração para o seu. Namastê.